Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Grata é a minha satisfação, mais uma vez, estar aqui na Sociedade Luz e Amparo. A proposta da noite de hoje é justamente falarmos sobre educação em casa em tempos de transição planetária. E aí a gente trouxe aqui um material no qual a gente vai buscar trabalhar, refletir com todos aqui na noite de hoje. E a gente poderia dizer, poxa, mas falar em educação nesse momento de turbulência, nesse momento que está acontecendo essa pandemia e tantas outras coisas no nosso entorno, que a gente tem que dar conta das questões pessoais, independente daquelas outras que muitas vezes somos acometidos diante dos fatos que acontecem. Então, desde já, no livro Viva Feliz, pelo Espírito de Joana de Ângelo, no capítulo 11, fala a respeito da educação doméstica, que fala sobre os métodos pedagógicos, que eles evoluem celeremente, né, e que o próprio desenvolvimento intelectual fala sobre vários pensadores, como Rousseau, Pestalozzi, professor Rivail, Maria Montessori. E aqui fala também a respeito de uma proposta mais atual de Edgar Morin. Convidam a reflexões profundas sobre as técnicas de preparação das mentes infanto-juvenis em relação à aquisição do conhecimento e de um comportamento saudável. Evidente que muitos de nós aqui poderiam, poxa, mas eu não tenho mais prole, eu não tenho mais filhos. E nós queremos fazer uma extensão, principalmente na faixa etária da infância, da juventude, da adolescência, da juventude, e ao mesmo tempo, dentro dessa proposta, que a gente sabe que muitos de nós, após ter a idade adulta, certamente também carregamos uma criança conosco. E que muitas vezes a nossa criança não conseguiu ainda ter a resolução necessária diante dos fatos lá da nossa infância. E é claro que, independente disso, somos todos espíritos imortais. Hoje estamos no papel de homem, amanhã poderemos estar no papel feminino e vice-versa, não é verdade? Então estamos falando aqui justamente como espíritos imortais, já diante dos papéis que venhamos a desempenhar, independente também daqueles outros espíritos que certamente a espiritualidade na noite de hoje traz até essa casa, para que possamos todos nós, diante das reflexões propostas, aprender um pouco mais a respeito de nós próprios, né? Então, diante dessa condição, e aqui há uma colocação que nos diz que muitas vezes a gente olha para uma criança e costuma vê-la como um adulto em miniatura, né? E a gente sabe que a própria psicologia infantil e outras áreas da ciência do desenvolvimento humano vem catalogando todo esse processo de aprendizado e de aquisição de conhecimento e de entendimento diante das fases. E esse pensamento que a gente às vezes olha para uma criança e acha que ela tem toda essa compreensão, é da era medieval. Eu não tenho vergonha de dizer que um determinado período eu pensei dessa forma, mas pela ignorância que nós trazemos. E a gente sabe que o espírito, quando reencarna, nós temos o véu do esquecimento. Tem todo um corpo de informação, a própria constituição neuronal, são caminhos que devem ser desenvolvidos dentro desse processo, né,
de educação, de aprendizado pelo exemplo e tantas outras coisas, um longo caminho, né? E que tudo isso, evidentemente, à medida que a gente vai aprimorando o conhecimento e o entendimento, e que também, dentro dessa proposta, desse período da infância e da juventude, muitas vezes a gente perdura todo esse entendimento, quem sabe até os 30, 40 anos da nossa existência. Não é verdade? Sem abrir mão daquilo que nós aprendemos dos nossos pais, professores, todas aquelas pessoas que perpassam sendo nossos tutores, não é verdade isso? Tomamos como verdade, né, e que a gente precisa também estar trabalhando, e às vezes o nosso próprio comportamento diante da vida, as reações que tomamos, a gente nem sabe por que está acontecendo aquilo. Justamente talvez porque essa criança, ou o nosso entendimento como espíritos imortais, não foi satisfeito aqui ou acolá, e que são coisas que certamente nós temos que pensar e aproveitar essas oportunidades justamente de reflexão, até porque às vezes muitas informações que a gente recebe hoje das redes sociais, da mídia convencional, dependendo da proposta onde nós estamos sintonizados, não tem esse interesse de vinculação e agregamento, até porque ainda perdura aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, nos falando que, quando Kardec pergunta a respeito da relação da união, e os Espíritos respondem que seria uma recrudescência se a gente abandonasse esse elo que é o nosso núcleo familiar. Então vejamos a importância. Será que a gente está conseguindo dar conta de tudo isso? Até porque ninguém tem um manual, não é verdade? Quando a gente reencarna, a esposa fica grávida, enfim, todo um processo, né, dentro do contexto, que a gente vai aprendendo no caminho, não é verdade? Muitas vezes sabemos da educação passada, de um determinado período, foi uma educação severa, repressiva, de acordo com aquilo que, naquele espaço temporal de compreensão dos nossos antepassados, num período extremamente rígido. Porque hoje a gente vive num momento que parece que a gente perdeu o rumo, não é verdade? E tantas coisas que têm acontecido até nesse período em que nós estamos desnudados, muitas vezes, com a nossa família, que esse encontro de esposa, filhos, pai, enfim, todo esse contexto que lá dentro de casa a gente é aquilo que é, que somente os nossos familiares nos conhecem. Não é verdade isso? Aí fora a gente ainda tem etiqueta, toda aquela coisa que às vezes dentro de casa a gente ainda não consegue. Por quê? Por esses lampejos, né, que certamente cogitam dentro de nós, comportamentais, fruto dessa educação ou má compreensão diante daquilo que nós recebemos. Então, e aqui fala, ainda dentro desse contexto, assim sendo perfeitamente natural, que se apliquem novos métodos educacionais. Aqueles que trabalham educando para ser, para conhecer, para fazer e para conviver, de forma a criar condições de todas e quaisquer dificuldades detectadas no educando. Porque educar significa tirar de dentro. A gente recebe a instrução, né, o conhecimento, aquilo que vem de fora, mas a gente buscar esse labor dentro de cada um. E aí já aqui fala também a respeito também das 4 funções psíquicas de Jung: a razão, a sensação, o coração e a intuição. Fala também desses pilares que Edgar Morin coloca, que a verdadeira educação necessita resgatar valores éticos e morais que foram relegados a um plano secundário, elaborando a conscientização da responsabilidade do ser perante si mesmo, a seu próximo e a vida na qual se encontra sem possibilidade de fuga. A educação da nova era
deve estruturar-se, sem dúvida, no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Então, uma nova escola firmada em propósito de se aprender e aprender, quer dizer, esse conhecimento, todo esse entendimento. E aí a gente, dentro desse labor, é que fala também a respeito do codificador. Allan Kardec, quando ele fala sobre a questão da educação moral, aquela que se adquire mediante os exemplos dos pais e dos educadores, bem assim como todos os cidadãos, o elemento feliz para estruturar o ser humano em dignidade e valor espiritual. E aqui mais abaixo nos diz: a educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Então vejamos todo esse labor diante desse aparato que a gente tem da tecnologia, que hoje em tempo real, qualquer parte do mundo, no bolso da gente, no celular, a gente recebe as notícias em tempo real. Quantas coisas uma criança com 1 ano e pouco, 2 anos, já manuseia um aparelho desses aí com toda a tranquilidade, embora possa não ter a compreensão, claro que, para gerenciar aquilo que está recebendo. E, no entanto, são tantas patologias que têm surgido até mesmo da própria tecnologia pelo excesso e tantas outras coisas que, às vezes, hoje nós não temos mais a privacidade dentro de casa. Segurança, não é verdade? Até porque se não rastrear tudo aquilo que se recebe, de acordo com o desejo e a intenção de cada um, a gente não sabe uma TV, um celular para cada um, e às vezes a gente tem aquela ilusão, como diz o Zygmunt Bauman, né? Poxa, eu passei a vida inteira, eu tenho, parece, 500 amigos, uma coisa assim, uma das falas dele. E aí, de repente, em 2, 3 dias, a gente consegue 1.000, 2.000. A gente vive na virtualidade, né? Sem essa conversa, esse olho no olho, esse sorriso, esse abraço, que agora a gente está impossibilitado, né? Pelas questões dessa pandemia e tantas outras coisas, mas uma grande ilusão. E a gente vive a sós, numa ilusão sem conhecimento mais profundo. Então vejamos o seguinte: já desde 1864, na Revista Espírita, do Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro, quando Allan Kardec nos fala sobre as primeiras lições de moral da infância. Então, de todas as chagas da sociedade, ele coloca, parece que o egoísmo é o mais difícil de desenraigar. Com efeito, ela é tanto mais quanto mais alimentada pelos próprios hábitos e pela educação. Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se de uma segunda natureza e admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças sugam o leite. Eis um exemplo. Como cada um pode julgar, pertence mais à regra que à exceção. E aí, indo buscar, quando ele fala a respeito da questão do egoísmo, nessa obra autoral de Dr. Inácio Ferreira, numa das observações de estudo, aqui fala um capítulo, um item que fala sobre, no livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, que é para a gente compreender melhor, porque a gente sabe que o egoísmo é a chaga de todos os males e todas as viciações, o egoísmo e o orgulho. E essa grande luta que certamente todos nós
gradativamente, à medida que vamos nos dando conta, a gente vai colocando essa sombra sobre nós próprios. Então nos diz aqui um item que fala sobre o filho repudiado. Esse é um dos casos, mas a gente vai falar só a parte que nos interessa. Apesar dos séculos que nos distanciam da história dos povos e das nações primitivas, milhares de espíritos convivem conosco, mantendo os princípios de orgulho e de vaidade, impregnados pelos costumes e educação antigos, e que várias reencarnações não foram bastante para apagar ou atenuar. Reis, imperadores, senhores feudais, ricos, poderosos, acastelados na fortuna e princípios de castas e sangue, educam a sua prole dentro dos mesmos princípios, isolando-a da plebe escrava, de cujas vidas dispunham à vontade. Justiça somente a do mais forte ou a do coração. Juízes e tribunais obedeciam às imposições, jamais às leis. Educados e exemplificados naqueles princípios, milhões de espíritos vêm, através dos séculos, sofrendo as consequências daqueles sentimentos que lhes inocularam, passando por sucessivas reencarnações, sob o flagelo das torturas morais, da dor, da desventura e da miséria, e somente aos poucos conseguem ir apagando aqueles vestígios de sentimentos e costumes bárbaros. Mas abaixo nos diz: milhões de espíritos ainda convivem nos nossos dias, sentindo no perispírito os exemplos da rígida educação que receberam do orgulho, da vaidade, do amor ferido, da honra, de sentimento de grandeza. O decorrer dos séculos não foi bastante para modificar os ensinamentos do passado. São espíritos sofredores que passam por vidas sucessivas, sem instantes de paz, tranquilidade e felicidade. E aqui, voltando à Revista Espírita, o codificador coloca aqui um exemplo de uma família de uma menina com 4 a 5 anos de idade, uma inteligência rara, mas com pequenos defeitos como qualquer criança mimada, isto é, um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa, porque os pais cuidam bem de corrigir, porque, fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro e sua pureza. Um dia, trouxeram um doce à criança. Como de costume lhe disseram: tu comerás se for boazinho. Primeira lição de guludice. Quantas vezes à mesa dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isso ou faze aquilo e terás creme. Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça, e a criança se constrange, não pela razão, mas em vista de satisfazer um desejo sensual que lhe aguilhota.
E ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão um pedaço, o seu pedaço a outra. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, mas a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Vejam na sutileza, às vezes não com a intencionalidade dentro desse processo educativo. Então, esse processo de persuasão, a gente às vezes não explica por que está fazendo tal coisa para a criança, às vezes ela não tem essa compreensão, mas com palavras simples poderia. Mas a gente sempre meio que entra com um jogo até mesmo de barganha, do ponto de vista, né, da relação, pela falta de argumento, assim por estudar, vou te dar isso ou aquele outro, e prometendo, porque a recompensa, evidentemente, quando a gente tem um pouco mais de profundidade de conhecimento, sabe que se a gente fizer uma conquista a posteriori, consequentemente a gente avança dentro do processo, né, de crescimento e terá a sua própria recompensa. E aí às vezes a gente usa desse mecanismo e muito pelo contrário, né? Então a criatura acaba só esperando. Então, como te fala aqui a respeito da inveja aqui, a criança fará o que dizem, não só para ter, mas para que o outro não tenha. Querem dar-lhe uma lição de generosidade, então lhe dizem, dá esta fruta, esse brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixa de acrescentar para que nada, para nela estimular um bom sentimento, eu te darei outro. Aquela situação, né? De modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de que nada a perder. E aqui ele segue. Certo dia testemunhamos um fato bem característico desse gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, e que tinha feito semelhante ameaça, acrescentando, nós o daremos ao teu irmãozinho, e tu ficarás sem nada, entre aspas. Para tornar a lição mais sensível, puseram um pedaço no prato do irmãozinho, que levou a coisa séria e comeu a porção. À vista disso, o outro ficou vermelho, e não era preciso ser nem pai nem mãe para ver o relâmpago de cólera e de ódio que partiu de seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Então voltemos à menina da qual falamos. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência de que raramente a cumpriam, às vezes quando a gente promete as coisas para as crianças e não cumpre, né? Desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e para pôr em prática eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedecerdes, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Desta vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Então elogiaram a sua docilidade. Moral da história. A filha disse, se eu soubesse disso, teria me apressado em comer o bolo ontem. Vejam bem, né? E todos aplaudiram esta resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixara de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde.
esta semente, quando com mais idade a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que o bolo. Então vejam, dentro dessa perspicácia usada dentro de um processo, né, de a gente querer educar os nossos filhos, que às vezes a gente não tem essa sensibilidade, né, essa clara a respeito daquilo, da consequência, até porque é um espírito já com as suas experiências, e à medida que a gente vai amadurecendo, se assumindo dentro desse processo da infância, da juventude, da adolescência, esses caracteres mais íntimos de cada um, certamente eles vão se apresentando, né? Muitas vezes, muito pelo contrário, a gente deveria, com esse feeling, né, de observação, alguma coisa que a gente vê que está demais nos filhos, a gente vai cortando essas arestas enquanto é possível, pelo menos tentando fazer, dar um exemplo completamente diferente. E que aqui, como coloca, pelo contrário, a gente apenas está fomentando essas questões, né, que a gente sabe que são sérias, e a grande chaga da humanidade, enfim, de todos nós ainda no estágio evolutivo, uma grande maioria de nós se encontra, tem esses problemas a serem resolvidos paulatinamente, dentro do processo de autoconhecimento, de autoiluminação e transformação, desejo íntimo de cada um. Sabe-se que todos os pensamentos de que esse único fato pode ter feito germinar nessa cabecinha. Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta, quando em vez de nela despertar o prazer de dar e de representar a felicidade de quem recebe, impõe um sacrifício como uma punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar àqueles que necessitam? E aí se segue aqui ainda, outro hábito igualmente frequente é castigar a criança, mandando-a comer sozinha com os criados. Desde aquela época, a punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de ir para a mesa com os serviçais. Assim se acha inoculado desde a mais tenra idade o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, né, que era tratado talvez naquele período, depende de como a gente vê o mundo, né, a gente considera as pessoas também, das paixões, numa palavra, que com razão são consideradas as chagas da humanidade. É preciso ser dotado de natureza, é uma natureza natural, excepcionalmente boa para resistir tais influências, produzidas na idade mais impressionável, na qual não podem encontrar o contrapeso, nem vontade, nem experiência. E aqui no final desse estudo do codificador, ele coloca o seguinte, que assim como talvez um dia, encerrando aqui, também será imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, quer dizer, toda essa relação sobre o egoísmo, sobre o orgulho e tantas outras coisas mais, né? E hoje a gente poderia, acredito, hoje, considerar que uma grande maioria, mas que os homens estão bem mais sensíveis até nesse trato de relação, né? Que a gente sabe até do cuidado das crianças, ser mais coparticipativos e assim sucessivamente, coisa que há uma geração atrás, quem sabe, já tinha uma dificuldade, era o provedor, né? E a mulher que se virasse com tudo. E essa sensibilidade, né, processo natural, né? Diríamos que a gente deveria adquirir e terminar com essa questão de todo o exagero, né, do machismo, às vezes o feminismo também, toda coisa que ela tem um exagero demais, a gente tem que ter cuidado, né, nas relações, né? Mas essa parceria que deve existir nas relações. E por consequência a gente sabe, né, que até os 7 anos de idade, a gente do 0 até os 4 anos, a gente está mais no plano espiritual do que propriamente no plano físico.
tenho visto às vezes, né, nas relações, nas amizades que a gente tem, mães, né, situações assim, e aberração porque a gente não tem aquele conhecimento, né, aquela sensibilidade nesse trato com aquele espírito que está chegando, que é um educando, que é um irmão nosso, que a gente está desempenhando o papel de pai e de mãe nesse contexto, né? Então, que a gente possa, dentro desse processo gradativo, dessas reflexões, dessas oportunidades, não importa a idade cronológica que nós tenhamos, trabalhar não só essa questão desse processo educativo dos nossos tutelados, das crianças, dos adolescentes, bem como também cuidar dessa criança interior, de cada um de nós, né? Porque cada um tem uma determinada questão, né? Que, sob o nosso ponto de vista, os pais, naquele momento, eles fizeram o máximo, que foi nos dar a vida. E, de acordo com o conhecimento, o entendimento, e a gente sabe, dentro das famílias, dentro das relações, da própria gestação, as situações, né, que se criam, se formam. Não interessa se ficou 10 minutos, se ficou um dia, se ficou 10 anos, nós estamos aqui. Às vezes a gente nem conheceu o pai da gente, ou a mãe da gente, né? Então a gente fica com essas questões e coisas mal resolvidas, né? Os pais fazem as coisas pra gente, a gente olha assim, poxa, de repente é um detalhe, né? A gente já censura, faz um monte de coisa assim, mas na idade adulta, quando a gente cresce, quer dizer, eles fizeram o que puderam, deram o máximo de si dentro do seu grau de compreensão e de entendimento. E que a gente precisa também apacentar essas questões. E é uma questão muito subjetiva de cada um. Né? Dentro de uma vivência, de uma experiência, tem as situações de uma filosofia que é a constelação familiar, né? Dentro desse grupo, a gente ter esse entendimento, ter essa compreensão de aceitação dentro dessa árvore genealógica que nós estamos, dentro da nossa família, porque o produto de tudo isso que a gente vê na sociedade, né? Essas situações das mais diversas aí, certamente eles são frutos que saíram de dentro do nosso lar. Claro que independente da índole de cada criatura, mas saíram das nossas famílias. É como diz um amigo, se a gente vai fazer um exame de sangue, o resultado que der é aquilo que está nas nossas veias, quer dizer, a célula. E a gente tem que buscar preservar. Claro que tem as relações tóxicas, a gente sabe que se reúne por afinidade, por desafinidade, mas ninguém vem aqui para estar de briga com os outros. Claro, se não der, também é melhor cada um seguir o seu caminho, enfim, mas que a gente também, na separação, enfim, a gente não fique fomentando questões, né? Porque uma coisa é o pai e a mãe. Filhos serão sempre filhos, mas aí a gente... Por quê? Porque eu tenho 50% do meu pai, qualquer um de nós 50% da minha mãe. E que a gente precisa dessa força para a nossa vida de relação, quer conjugal, quer da vida social, enfim. Senão a gente vai ter sempre uma pendência, né? Lá no nosso inconsciente, essas coisas regurgitam nos nossos comportamentos. A gente não sabe como a gente vai se comportar com essa criança maltratada ainda. Porque é uma coisa muito íntima de cada um. Falo para você, por exemplo, eu não conheci meu pai. Meu pai desencarnou, eu tinha 1 ano. E ficou aquela questão. E ontem eu estava fazendo, ontem que era Dia dos Pais, né? Eu estava fazendo essa parceria. Hoje, já com o tempo passado, há tantos anos, né? Sou filho adotivo, de criação, sempre me trataram dessa forma, né? Com entendimento, até pelos problemas que houve num determinado período, para ver quanto tempo às vezes demora para a gente ter uma compreensão. E começar a ter aceitação. Eu só estou aqui por causa do meu pai e da minha mãe, qualquer um de nós que está aqui, pelos nossos avós e bisavós, e às vezes dentro do comportamento daquela criatura.
A gente não sabe por que ele se comportou bem ou se comportou mal, da forma que a gente entendeu que ele agia. Isso é problema dele. Será que dá para a gente entender essa paz e aposentar essas questões no nosso coração? Querer fazer as pazes, porque se a gente desencarnar, essa questão vai voltar, vai ficar conosco. A única coisa que a gente leva para a espiritualidade é o sentimento e toda essa coisa mal resolvida que a gente tem, né? Por não compreender, não aceitar a vida da forma que... E o que está faltando para nós agora compete a gente fazer as pazes consigo mesmo, buscar essa força que essas criaturas estão conosco e a gente avançar dentro desse processo de crescimento, de entendimento e cortar aquele círculo, né, que a gente faz dentro desse grupo, dessa constelação. Porque somente no momento que a gente apacentar essas questões, né, porque senão, quando eu vejo, eu estou reproduzindo aquilo que eu censurava no fulano, no beltrano, né? Por incrível que pareça, a vida nos leva, né, a um caminho que a gente vai encontrar situações daquela ordem. Então que a gente consiga, né, apacentar, nos reeducar, sempre é tempo, porque somos espíritos imortais. Desempenhamos papéis, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, nas mais diversas funções profissionais e vice-versa. Então, que saque nesses momentos de reflexão, através das leituras, dos filmes, das conversas, do Evangelho no lar. E é prudente que a gente faça essa comunhão com o nosso anjo da guarda, com os espíritos familiares, num momento em que a gente está nessa convulsão também de ideias, de pensamentos e de sentimentos dos mais diversos, né? E as produções, certamente, às vezes, uma grande maioria, não são muito boas, né? Que sofre-se a consequência aí dessas questões todas, né? Porque a gente demora muito para evoluir, principalmente no ponto de vista da ordem moral, dessas questões que devem começar lá desde um princípio de infância, que até da própria evangelização, a gente trazer as crianças. Quão importante é? Isso aí vai no complexo neural da criatura, quando ela chegar, passa a adolescência, ele vai por uns caminhos, se ele não quiser seguir, não é do nosso compromisso, né? Quer dizer, a gente deu aquilo que de melhor, ou da nossa compreensão dentro da sua crença, né, para os nossos filhos. A gente precisa dessa comunhão, até porque somos espíritos em transição pela Terra. Então, que saque essa reflexão da noite de hoje, né, sobre a educação no tempo da pandemia, e a gente sabe que é um mundo de regeneração. Esses espíritos mais jovens aí, certamente ainda estarão, muitos deles talvez reencarnados, ou até muitos de nós. Nós também estamos em transição nessa mudança, né, interior. É importante, sempre é tempo. Ah, eu nasci assim, você sempre assim. Lê do engano da nossa parte, né? A gente tem que ter a mente aberta e o coração também. Nosso muito obrigado e um beijo no